Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos dar continuidade à acentuação gráfica. Só lembrando, na aula anterior nós vimos algumas mudanças que aconteceram com a reforma de 2016 e vimos ainda algumas regras sobre as oxítonas, sobre os monossílabos e sobre as proparoxítonas. Ok? E hoje, o que nós vamos trabalhar? Vamos primeiro aí para a tela. Vocês estão vendo aí na tela um pequeno trava-língua bastante conhecido que diz o seguinte: o sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Quem não conhece esse trava-língua, né? E por que eu estou trazendo para a nossa aula? Observe que nós temos palavras aí bastante parecidas, que tem uma pequena diferença, que é a acentuação. Observem só, sabiá, sabia e sábio. Veja que alguma outra palavra tem ou não tem o acento. E por que, professor, palavras tão parecidas e muda a acentuação? Aí onde é que está o centro da questão que eu quero chegar. A gente tem que saber encontrar a sílaba tônica da palavra dentro da posição da sílaba tônica, ou ela vai receber o acento ou não vai, e depois a gente observa as regrinhas que a gente está estudando. Professor, e como é que eu sei encontrar essa sílaba tônica tão importante? Olhem só, uma dica aqui bem básica. Aqui no Nordeste nós tínhamos antigamente, hoje raramente nós encontramos, aquele velho vendedor de quebra-queixo. Quem lembra o que é que ele dizia por aí? Olha o quebra-queixo, troca bolito, garfo e meia garrafa. Oh, o que é que isso tem a ver com a nossa aula, professor? A gente pega somente essa parte que nos interessa, que é, olha o quebra-queixo. Observe que quando a gente faz essa brincadeira, imitando o vendedor de quebra-queixo, nós temos na palavra quebra-queixo, temos uma sílaba que demora. Observe, quei, olha o quebra-queixo. Há uma sílaba em que a gente demora mais para pronunciar. O que é que isso tem a ver? É justamente a sílaba tônica. Para você encontrar a sílaba tônica de qualquer palavra, você faz essa brincadeira substituindo a palavra quebra-queixo pela palavra que você quer. Então, quebra-queixo, vamos trocar por casa. Eu não sei a sílaba tônica de casa. Aí você diz, olha a casa. Olha que K demorou, é a sílaba tônica. Vale essa dica? Então lembre bem, tem que encontrar a sílaba tônica da palavra e depois saber classificá-la, oxítona, paroxítona e proparoxítona, e observando as terminações dessas palavras. Só assim você vai ficar um craque na acentuação gráfica. E para começar, vamos para as paroxítonas. Nas paroxítonas, alerto já vocês, desde o início, é a maior regra que nós temos da acentuação. Aqui é preciso bastante cuidado, porque nós temos um bom número ou número grande de terminações para essas paroxítonas que vocês têm que prestar bastante atenção. Então, começando, veja que nós temos o seguinte: paroxítonas terminadas em R. Paroxítona terminada em R, como por exemplo, repórter, nós temos o líder, nós temos açúcar, nós temos caráter. Paroxítona terminada em R, a gente coloca o acentão. Depois, terminada em U, nós temos bônus, nós temos coronavírus, nós temos meinaco, uma tribo indígena. Paroxítona terminou em U, colocamos o acentão. Temos mais, terminada em X, tórax, nós temos Onix, o nome daquele carro, né? Nós temos ainda terminada em I, ou seguido de S ou não. Não, a gente lembra essa questãozinha do vídeo anterior, é o nosso café com leite, né? Então vamos lá, temos biquíni, nós temos o júri, nós temos lápis, né?
Mas, olha só, terminada em N, nós temos hífen, nós temos próton, nós temos glúten, faz mal à saúde. E mais, terminada em L agora, nós temos saudável, nós temos memorável, nós temos fácil, hábil. Olhe quantas terminações. Terminou por aqui? Não, mas eu venho com uma dica legal para você decorar essas terminações. Nós temos a palavra rouxinol. O que é que tem a ver rouxinol com isso? Retirando o O dessa palavra, você vai ter as letras dessas terminações aqui. Ficou fácil a dica? Vamos continuar, que ainda não terminamos com a regra das paroxítonas. Olha só, terminada agora em UM, como álbum, nós temos fórum, tá certo? Terminada ainda em PS, bíceps, tríceps, fórceps. Nós temos ainda a paroxítona terminada em an, né? Terminada em an, nós temos ímã, nós temos órfã, né? Nós temos ímãs, ok? Mas, agora terminada em ditongo. Lembra o que é ditongo? Bem rapidinho, duas vogais numa mesma sílaba. Simplificando para vocês, né? Então, nós temos exigência, nós temos órfãos, né? Também terminada em ditongo. Nós temos benção. Eita, essa palavra, olha só, quase ninguém coloca o acento na palavra benção. Ela tem um acentão. Nós temos língua portuguesa, também esquecemos demais. Nós temos exercícios. Eita, quantas pessoas não colocam o acentão na palavra exercícios. Nós temos série. Pronto, todas essas palavras, ó, são acentuadas porque são paroxítonas e terminam em ditongo. Deu para aprender a regrinha dos ditongos? Olhem aí na tela uma imagem. Essa palavra está acentuada corretamente? Não souberam encontrar a sílaba tônica. A sílaba tônica é li. Portanto, uma paroxítona terminada em ditongo. O acento é no li. Acento a gente coloca sempre na sílaba tônica. A gente não coloca acento em sílaba átona. Olha só mais aqui, ó. Na novela Eita Mundo Bom, que está passando na Globo, no início da novela colocaram o acento em eta. Será que tem? Ela é uma paroxítona, mas não tem nenhuma dessas terminações, então eles equivocaram ao colocar o acento. Aí você me diz, professor, mas eu não vejo esse acento. Ok, você não vê agora porque eles perceberam o equívoco e aí, para disfarçar, num ato de malandragem, colocaram um chapeuzinho lá para enganar um pouco aquele que achava se tinha ou não tinha acento nessa palavra. Então, só confirmando aqui, eta não tem acento. É paroxítona, mas não se enquadra em nenhuma dessas terminações. Ô professor, e secretária e secretaria? Como é que eu sei, professor, que tem acento ou não tem? Não é a mesma coisa, não? Não. Lembre da história de encontrar a sílaba tônica da palavra. Na palavra secretaria, a sílaba tônica é... Vamos lembrar do quebra-queixo? Olha o quebra-queixo, troca boleto de garrafa, meia garrafa. Quebra-queixo iria dizer como? O vendedor. Olha a secretaria. Olha a secretaria. Ela ria, a sílaba tônica, paroxítona O, terminada em A, não entra aí nas nossas terminações da nossa regrinha. Ó. E secretária, professor? Olha a secretária, é tá. Paroxítona agora terminada em ditongo. Vamos agora para algumas regras chamadas complementares. Hoje a aula tem muita regra, hein? Prestem bem atenção. Vamos aí para a tela para ficar mais fácil para você acompanhar.
A primeira regrinha dessas regras complementares diz o seguinte: acentuam-se, quer dizer, são acentuadas as palavras que têm ditongos abertos. Primeiro, a gente lembra que é ditongo aberto, né? Ei, oi. Veja que é esse som mais aberto. O que é o contrário, professor? É o fechado. Se fosse rei, se fosse eu, se fosse oi, aí era fechado. Lembraram disso? Isso? Então vamos lá. Quando nós tivermos um desses três ditongos abertos na palavra que, e se ela for, primeiro, monossílabo e em segundo, se ela for uma oxítona. Qualquer um desses dois casos, monossílabo ou oxítona. Então, recebe o acentão. Vamos voltar aí para a tela. O primeiro exemplo, réis. Veja que é monossílabo, ó. Mês, o plural de mel, céu, véus, dói, rói, sóis, o plural de sol. Olhe aí as oxítonas. Nós temos anéis, fiéis, papéis, troféu, plural troféus, né? Chapéu, chapéus, constrói, cowboy, espanhóis. Vejam só. Pronto, ditongo aberto, em monossílabo, em oxítona, a gente coloca o acentão. Ô professor, e um apelidozinho chamado Léo? Né? Aquele jogador, Léo Moura, ou então aquele cantor, Léo Magalhães. Tem acento, professor? Tem não, por que não tem? Vejam só, Léo não termina com U, não é o ditongo, é U, é o ditongo aí, é O. Não está na regra dos monossílabos. E mais uma duvidazinha aqui. O professor, e Matureia, aquela cidade, tem acento? Tem não, mas não é ditongo aberto, professor? É ditongo aberto, mas não é nem monossílabo e não é também nem oxítona. E aí, professor, coloca ou não coloca o acento? Como é que fica? Tá certo ou tá errado? Aí a gente tem aquela velha história que a gente já conversou no outro vídeo do registro. Se a cidade estiver registrada com acento, a gente respeita o acentão. Agora, se você estiver se referindo ao período em que o caju ou o cajueiro está colocando esses cajus e eles estão na fase de ficarem maduros, ou numa palavra mais chique chamada maturescência, se estiver na fase da maturescência, você quiser dizer numa linguagem informal, coloquial, matureia, aí sim você não vai colocar o acentão. Relembrando, se você se referir ao período em que o cajueiro está colocando o caju e ele está na fase da sua maturescência, então você não coloca o acento. Se você estiver se referindo à cidade e aí a cidade estiver registrada com acento, a gente respeita o acentão. Vamos agora para a regrinha dos hiatos. Primeiro, o que é o hiato, professor? Hiato vai ser quando a gente separar duas vogais numa palavra. Por exemplo, saúde, eu digo sa, u e depois o di. Veja que o a e o u se separaram. Se separaram, então duas vogais separadas formam um hiato, que significa já separação. Lembraram? Agora vamos. Nós vamos acentuar os hiatos tônicos, então tem que separar e tem que ser forte. E só pode ser o I ou o U. E lembra que o S é café com leite. Somente o I e o U, formando o hiato tônico, a gente coloca o acentão. A gente já viu aí, ó, saúde. Nós temos mais egoísta, nós temos ciúme, nós temos faísca. Professor, mas tem um S aí, lembra? É café com leite, a gente não faz conta dele. Nós temos heroína, nós temos Paraíba. Fácil? Paraibano também tem, professor? Tem não. Mas como? Paraíba tem e paraibano não tem. Não é a mesma coisa?
nanani, nanão. Lembram do início do vídeo? Eu falei da posição da sílaba tônica, agora nós vamos ver, ó. Paraíba, a sílaba tônica é o I, forma o hiato tônico. Quando a gente forma paraibano, a sílaba tônica é ba, ba. Portanto, mudou, continua o hiato, mas ele não é mais a sílaba tônica. Então, a palavra perde o acento. Professor, Luiz tem acento? Depende. Luiz, se for escrito com S, nós temos o hiato tônico, nós colocamos o acento. Mas se Luiz tiver registrado com Z, aí nós não colocamos o acento. E por que não? Porque esse hiato tônico só pode receber o acento se vier com a letra S, que é o nosso café com leite. Se esse I, se esse U, mesmo formando o hiato tônico, vier acompanhado de outra letra, então a gente não coloca mais o acento. Vamos ver mais alguns detalhes dessa regrinha do hiato. Vamos aí para a tela. Olha só, vocês estão vendo aí na tela que não acentuamos os hiatos. Olha os dois casozinhos aí para a gente começar. Primeiro, quando esse hiato estiver seguido de NH. Exemplo, rainha. Veja que tem um NH. Forma o hiato I, é tônico. Por causa desse NH, não colocamos o acento. Da mesma forma, é feinho, escrito dessa forma mesmo, viu? Com dois Is. Sainha, né? O diminutivo da saia. Cheinho, também não colocamos porque tem o NH. Olha só, se tiver acompanhado de uma consoante, como a gente viu lá com Luiz com Z, ó. Olhem só, Raul, muita gente coloca, Saul também coloca um acento, mas vejam que esse U aí, hiato tônico, está acompanhado da letra S, ou da letra L, só pode ser o S, né? Fora do S, a gente não coloca o acentão. Temos sairmos, concluir, Jailton, juiz, raiz, ruim. Veja, todos os hiatos, mas estão acompanhados aí de uma consoante que não é o S. A gente não coloca o acentão. E olha mais um detalhezinho aí, ó, da mudança da reforma ortográfica de 2016. Acompanhe. Hiatos tônicos, o I e U após ditongo. Olhem só, mais um quebra-cabeça para vocês, né? Quando nós tivermos o I e o U mesmo formando um hiato tônico, se vier acompanhado de um ditongo, a gente não coloca mais o acento. Antes colocávamos e agora não colocamos mais. Acompanhem aí. Feiura, bocaiúva, baiuca, cauíla, tuiuca, reiuno, boiuno. Ô professor, tanto nome feio, esquisito, é uma feiura só, né? Ok, né? Vocês dão depois uma olhada aí o significado dessas palavras, mas por enquanto é importante saber que hiato, o I e o U, acompanhado de ditongo, não colocamos mais o acento. Vamos agora para o acento diferencial. Ô professor, você não disse no outro vídeo que tinha acabado o acento diferencial? Acabou o acento diferencial em algumas palavras, na maioria, que já foi uma boa notícia, né? Mas essa reforma permaneceu com alguns que a gente ainda tem que aprender. Então vamos lá. Começando o acento diferencial, lembrando, somente para diferenciar uma palavra da outra, o sentido de uma e de outra na frase, somente para isso. Olhem só, o verbo pôr, começando. Pôr, o verbo, quando é que eu sei que é verbo, professor? Quando você substitui na frase e percebe que está no sentido de colocar. Quando a gente diz assim, menino, você deve
pôr o lixo no lixeiro. Você deve pôr, você deve colocar. Portanto, tem que ter o acentão para diferenciar de por. Preposição. Quando é que eu sei? Olha um exemplo. Quando a gente diz, eu devo ir por aqui. Quando eu digo por aqui, esse por é preposição, portanto, sem acento. Quando é que eu sei? Você faz por eliminação. Ó. Se estiver no sentido de colocar, é o verbo coloca acento. Se não estiver no sentido de colocar, é preposição e sem o acentão. Olha outro exemplo agora. Nós temos pôde, do verbo poder. Pôde no passado. Temos que colocar o acentão. Por exemplo, quando a gente diz, o menino não pôde fazer o exercício. Quando a gente diz o menino não pôde, é algo que já passou, já aconteceu. Portanto, é passado. Temos que colocar o acentão para diferenciar de pode, presente do mesmo verbo poder. Olhem a frase. A gente diz, o menino pode fazer o exercício. Veja que agora o menino pode é presente, é algo que está acontecendo. Repetindo, pôde no passado com acentão e pode no presente sem o acento. Fica fácil a dica? Vamos para mais uma. Vamos agora para o verbinho que muita gente se equivoca e se atrapalha na hora de colocar o acento. É o verbo ter. Ó, quando a gente tem, né? A gente diz o seguinte, ó, tem, no singular não recebe o acento. A gente diz, ele tem, o menino tem, está no singular, sem o acento. Quando estiver no plural, devemos colocar o acentão. Basta a gente dizer, eles têm, os meninos têm. Olha aí na tela um exemplo. Veja que essa tirinha faz uma brincadeira aí com os cágados, né? No sentido de retirar o acento. Veja, se retirarmos o acento da palavra cágados, né? Muda totalmente o sentido. Essa é a brincadeira. Mas vamos focar aí no verbo ter. Veja que diz o seguinte, ó, só os cágados têm noção exata de como é importante acentuar as palavras corretamente. Entendemos o sentido da tirinha, da brincadeira. Vamos focar no tem. Por que será que esse verbo tem o acento? Vamos lá. Tem está se referindo aos cágados, que está no plural. Lembre que a gente pode trocar por eles têm. Se está no plural, colocamos o acento. Se por acaso cágados estivesse no singular, a frase fosse mais ou menos assim, ó. Só o cágado tem, agora sem o acento. Ficou fácil perceber e saber empregar agora o verbo tem aí com acento e sem acento? Vamos para frente. Vamos ver agora com o verbo vir, tá certo? Na sua forma vem. Temos vem sem acento e vem com acento. Como é que a gente faz? Da mesma forma que fizemos com o verbo ter. Quando tivermos no singular, assim, ele vem, o menino vem sem acento. Quando colocarmos no plural, a gente coloca o acentão. Eles vêm, os meninos vêm. Vocês estão vendo aí na tela uma imagem do Bom Dia Paraíba. Está escrito aí, Maiorais vem aí. Maiorais porque está falando dos grandes times de Campina Grande, do jogo que vai haver entre eles. Mas vamos ao caso que nos interessa. Vem com acento ou sem acento? Observe que maiorais está no plural, portanto é com acento. Fácil, né? Vamos aí para a tela para a gente observar agora os chamados verbos derivados do verbo ter e do verbo vir.
Acompanhe aí. Olhe como é que acontece com o chamado verbo derivado. Olhem só, é um pouquinho diferente, ó. Vamos começar por mantém. Mantém é derivado, vem do verbo ter. Olha o que acontece. No singular, vamos colocar o acento agudo. Ele mantém, o menino mantém, por exemplo. Se colocarmos no plural, agora o acento muda, passa a ser circunflexo, só para indicar o plural. A gente diz, eles mantêm, os meninos mantêm. Olha agora um exemplo com provém, que agora é derivado do verbo vir. Olhem só. Ele provém, o menino provém com acento agudo, eles provém com acento circunflexo, porque agora é plural, os meninos provém. Viram? Vamos ver mais exemplo? Olha aí embaixo, do verbo conter, eu digo ele contém, eles contêm, entreter, ele entretém, eles entretêm. Olha o verbo convir, ó, que vem do derivado do verbo vir, ele convém, eles convêm, ele intervém e eles intervêm. Viram aí? Fiquem atentos a esses verbinhos aí que são derivados do verbo ter e derivados do verbo vir. Fácil, né? Agora vamos ver aí mais um acento diferencial que a reforma manteve, ó. Vejam só, agora é o chamado acento diferencial opcional, facultativo. Isso quer dizer que a gente coloca o acento se a gente quiser, ok? Se colocar acento, tá ok. Se não colocar o acento, está ok também, porque é facultativo, é opcional. Como é que acontece? Olhe com a palavra forma. Nós temos forma, que é o substantivo, por exemplo, a forma do bolo, a forma da letra, algo assim. Quando for substantivo, se a gente quiser, coloca o acento circunflexo. Agora, quando estiver no sentido do verbo de ele forma, se a gente disser que algo forma outra coisa, veja que algo forma, olhe que o som agora é bastante aberto. Se esse som for aberto, é sinal de que é do verbo formar. Se é verbo, neste caso, não colocamos acento de forma alguma. Só retomando, forma, no substantivo, colocamos acento se a gente quiser. Se for verbo, do verbo formar, o som é aberto, a gente não coloca acento de forma alguma. Vamos ver outro exemplo? Agora demos, do verbo dar. Se a gente tiver o demos no subjuntivo, geralmente acompanhado com esse que, eu digo assim, eu desejo que nós demos um final à pandemia. Eu desejo que nós demos um final à pandemia. Veja que tem esse que, ó, que nós demos, que demos. Portanto, está no presente do subjuntivo, colocamos o acento circunflexo se a gente quiser. Para diferenciar de demos, do mesmo verbo dar, só que agora no passado, se referindo a algo que já aconteceu. Quando tiver no passado, não colocamos acento de forma alguma. Fácil? Aprendemos? Prestem bastante atenção em contrassílaba tônica, classifique essa palavra em oxítona, paroxítona, proparoxítona e depois observem as terminações que vocês seguindo essas dicas, vocês vão se dar muito bem em acentuação gráfica. Então, por hoje é só. Hasta la vista, baby!